E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro, de Biologia. E a aula de hoje vai ser sobre botânica. Mais uma vez, botânica, né? A galera aí da terceira série, da segunda série estão de saco cheio já. Mas vocês vão me amar no futuro, porque eu tenho certeza que isso aqui vai cair no Enem, tá? Esse ano, daqui a algumas semanas, vocês vão estar lembrando de mim aí, tenho certeza. E aí, a gente estudou botânica por alguns meses, né? Principalmente a galera aí da terceira série. E nessa aula, como a gente tem aí 20 minutos de aula, eu trouxe um resumo, né, do que eu tenho assim uma convicção de que pode vir no Enem e a gente resolveu algumas questões também para relembrar o que a gente já estudou, beleza? Vamos lá. E aí, como eu já mostrei para vocês algumas vezes, né, a gente aborda principalmente algumas habilidades nesse conteúdo de botânica. Né? Eu identifico aqui nesses itens as habilidades 14, né, que é aqui, ó, identificar padrões e fenômenos de processos vitais, habilidade 14, dos organismos, né? Que fala, essa habilidade ela fala muito sobre fisiologia, né? E aí a gente leva para a fisiologia vegetal. E aqui, ó, a habilidade 16, que vai ser compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou, né, na organização taxonômica dos seres vivos, que aí já fala mais sobre evolução, né? E evolução das plantas é uma coisa que cai muito também, né? Já caiu em outros anos do Enem. A gente vai ter também aqui a habilidade 28, né, que é associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, que também fala de evolução, mas não só evolução, né? Como que essa evolução, a gente consegue perceber ela no dia a dia, né? Nos dias de hoje, das adaptações dessas plantas, né, desses organismos no ambiente. Né? E a gente vai ver isso durante essas questões. E aí vamos relembrar, né, que talvez seja a parte mais importante de botânica no Enem, né, que já caiu em alguns anos, que é a evolução dos grandes grupos. Né? Vamos lá. E aí a gente tem aqui, ó, primeiramente, que relembrar como que ler um cladograma. Eu sempre repito isso nas minhas aulas, né, que é uma coisa que vai ajudar vocês não só na botânica, mas em outros conteúdos dentro da biologia, né? Como é que a gente lê um cladograma, né? A gente tem aqui, ó, o passado, né, que é representado por essa linha mais abaixo, e o presente, né, que são os grupos que existem atualmente, né? E aí a gente vai traçar uma linha a partir dessa divisão aqui, né, que a gente pode chamar de nó, de dicotomia, enfim, né? E o que essa divisão ela representa para a gente, mais uma vez, né? Representa o ancestral comum entre esses grupos, né? Então esse nó aqui ele vai significar o quê? Que a gente tem um grupo que derivou aqui nas briófitas e esse outro grupo que derivou desse ancestral, né, para o restante, né, que futuramente vai originar aqui as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, né? A partir desses nós, né, nós temos três aqui, ó, nós vamos traçar linhas, como eu já tracei aqui no slide, ó. Essas linhas, o que elas representam? O que elas vão dizer para a gente? Vão dizer que esse ancestral entre pteridófitas e gimnospermas ele é mais recente, né, na história evolutiva do que essa linha mais abaixo aqui, ó, que é o ancestral entre briófitas e o restante. Ó. Então, se a gente traçar uma linha aqui nesse gradiente temporal entre passado e presente, a gente consegue ver que essa separação entre esses grupos, né, que é esse ancestral comum, essa ancestralidade comum, ela é mais antiga, né, e por isso as briófitas elas são mais diferentes das demais. Né? O que significa isso na prática? Quanto maior o tempo de separação entre esses grupos, mais diferenças, mais características vão ter diferentes para diferenciar esse grupo. Beleza? E aí nós temos o primeiro, o ancestral comum entre todas as plantas, que serão as algas verdes, né? E aí mais à frente a gente vai ver quais são as características que separam esse grupo das outras plantas. Mais à frente as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que é importante, o que o Enem sempre cobra, né? Seriam as características que surgem entre esses grupos que vocês já devem estar careca e deveriam, né, na verdade, estar carecas de saber, né? Que a principal delas, talvez, que tenha dado ali um bom evolutivo nesses grupos, né? A primeira seria a vascularização, né? Que vocês bem sabem que surgiu aqui na separação no ancestral comum das pteridófitas, né? Então,
Antes das pteridófitas, a gente vai chamar essas plantas de plantas avasculares, e vocês devem lembrar também que o A, quando ele vem como prefixo de uma palavra na biologia, significa ausência, né? Então, avascular significa ausência de vasos condutores, beleza? E a partir das pteridófitas, a gente vai ter, né, as plantas vasculares, ou, né, um nomezinho mais específico, traqueófitas, né? E aí vocês tentem lembrar de, talvez, traqueia, né, que é um tubo aqui na nossa garganta, traqueófitas, que tem vasos condutores, tá? E aí, o que acontece? Quais são as características principais que vão diagnosticar esses grupos, ó? E o que vocês não devem esquecer nunca na vida de vocês, nunca, 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 daqui a 50 anos vocês têm que lembrar disso, tá? Que é o quê? As adaptações das plantas, né? Qual foi o rumo evolutivo, né? O que a maioria, pelo menos, dessas adaptações, elas trouxeram para esses grupos de plantas, né? Principalmente, aqui, ó, a maior independência da água. Então, como assim, professor? Então, quer dizer que a maioria das características que surgiram, elas foram para que a planta ela se adaptasse na ausência de água? Sim. E a gente sempre vai ter que tentar pensar um pouco nisso, né? Porque a água, na natureza também, dependendo do local, né, é um recurso escasso, né? E essa independência da água, né, ela foi muito importante para a história evolutiva das plantas, assim como dos animais também, né? A gente tem aí a saída dos anfíbios, por exemplo, né, do ambiente aquático. Os anfíbios foram os primeiros animais que conseguiram, de fato, sobreviver fora do ambiente aquático, e foi um boom de espécies, essa independência da água, né? Só que aí os anfíbios, assim como as pteridófitas, ainda dependem da água para reproduzir. Olha que interessante isso, né? E aí, o que separa esses grupos, ó? As algas verdes, elas são aquáticas, tá? Esse primeiro grupo aqui, eles são estritamente aquáticos, beleza? Tem alga unicelular, pluricelular e assim vai, tá? As briófitas, que foi o primeiro grupo de plantas que surgiram, quais foram as características que separaram elas, esse grupo das algas, né? Das algas, por exemplo, né? Um embrião multicelular, né? Que é um embrião que ele está ali protegidinho, ele está revestido por vários tecidos, tá? E tecidos reprodutivos, tá? Que a gente vai ver que vão, né, participar dessa reprodução das briófitas, que são os arquegônios e os anterídeos, né, que vão produzir os nossos esporos, tá? E aí a gente tem mais à frente o slide sobre a reprodução de briófita. A gente tem aqui também, ó, que para separar, e olha que interessante, quando essa linha ela surge aqui, essas características elas surgem entre os grupos, significa o quê? Que todos os grupos que vêm à frente, né, a partir do surgimento dessa característica, vão possuir essa característica. É claro que evolutivamente algumas características elas desaparecem ao longo do tempo, né? Isso já é uma aula mais de evolução, né? Só que geralmente quando uma característica surge, né, entre os grupos, ela é compartilhada para os grupos que vêm depois, tá? E aí o que surgiu aqui que separou as pteridófitas das briófitas, né? Que surgiu aqui entre as pteridófitas e as briófitas? Principalmente, como eu já falei para vocês, a presença vou até botar de vermelho aqui, dos vasos condutores, tá? Vasos condutores de seiva, que mais à frente a gente sabe que a gente vai ver que é o xilema, né? Que é um tecido condutor, e o floema, né? E aí, o que o vaso condutor, né? Vocês não podem esquecer disso. O que o vaso condutor ele trouxe de novidade evolutiva para essas plantas? Principalmente o crescimento, né? As briófitas, elas fazem esse transporte, principalmente de água, né? Por difusão. Uma célula vai ali, vai passando para outra, né? E a partir do momento que surgem vasos condutores, essas plantas elas podem crescer, né? Isso aqui o Enem já cobrou, né? E vocês não podem esquecer nunca mais na vida de vocês, tá? Além disso, uma coisa que tem a ver com a reprodução, que é o esporófito dominante, tá? Que é aquela parte da planta que vai produzir esporos, a gente vai ver mais à frente, não se preocupe, a gente vai relembrar, na verdade, né? Porque tudo isso a gente já estudou. E tecidos verdadeiros, que são as folhas e os caules. Vocês bem lembram que as briófitas, elas têm folídeo... cliquei aqui, né? Elas têm o que a gente chama de folídeos, caulídeos
e também os rizóides, né? Que não são, vou escrever só o rizóide, vocês vão lembrar, que não são tecidos verdadeiros, tá? Por isso que tem esse nome, que não é uma folha, não é um caule e não é uma raiz, tá? É ali um proto, né? É uma raiz primitiva, é uma folha primitiva, né? São estruturas que ainda não são ali esses tecidos verdadeiros, que vão ser as folhas, os caules e as raízes, né? E eles vão surgir a partir das pteridófitas, beleza? Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro, né, para vocês. Para não ficar muito poluído o nosso slide. E aí, a partir das gimnospermas, bem aqui, né? Quais foram as características que separaram o grupo das gimnospermas das pteridófitas? Principalmente duas coisas, tá? O surgimento do grão de pólen, tá? Que vai ser a característica reprodutiva que vai também dar para a planta essa independência da água, porque o grão de pólen, não sei se vocês lembram, ele é alado, né? O que surge ali nas gimnospermas, ele é alado. O que significa ser alado? Ele voa, né? O vento bate e ele é levado, né, pelo vento. Só que ainda é um processo aleatório, né? Isso a gente vai ver lá nas angiospermas. E junto com o grão de pólen, como eu não tenho mais auxílio da água, eu tenho aqui o surgimento do tubo polínico. Inclusive, vocês vão ver que o Enem já cobrou isso. Em 2023, se eu não estou enganado, caiu uma questão que muita gente errou, porque parece ser muito específico, mas é intuitivo. Pô. Se surge o grão de pólen, né, eu não tenho mais essa dependência da água, a água não precisa mais chover para eu reproduzir, vamos dizer assim. O vento leva o meu grão de pólen, só que eu preciso agora do tubo polínico para conectar, isso a gente vai ver lá na reprodução. Tá? E aí, nas angiospermas, o que eu tenho? O surgimento de flores e frutos, beleza? Essas são as características principais do surgimento do processo evolutivo dessas plantas, tá? E todas elas, não se esqueçam, levaram uma maior independência da água, beleza? E aqui eu tenho um quadro que resume, né, as características que foram surgindo. Nas pteridófitas eu tenho surgimento de vasos condutores e do esporófito dominante. Nas gimnospermas, e aí a gente tem que entender o quê? Que essa característica, quando ela surge, ela é compartilhada para todos, que vem depois, né? Nas gimnospermas, o surgimento do grão de pólen e do tubo polínico, né? Que as angiospermas também têm, né? As sementes também surgiram nas gimnospermas e apenas as angiospermas, as flores e os frutos, tá? Isso aqui é um resuminho gráfico para vocês visualizarem. E aí vamos ver como o Enem já cobrou, né, esse tipo de questão. Ó, 2020, né, Enem 2020. Vamos ver aqui. Qual estrutura vegetal, vamos ler o enunciado, né? Qual estrutura vegetal carregada pelos insetos, ó, aqui a gente tem, né, uma forma de dispersão, está diretamente relacionada ao incremento referido do referido processo nesse grupo vegetal. Ou seja, ele está falando de algum processo, né? E ele está perguntando o que os insetos podem fazer, né, para auxiliar nesse processo? Como que eles interferem nisso aqui? Tá? Vamos ler. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, tá? Que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhes garantiram sucesso reprodutivo. Então, ó, estruturas reprodutivas que lhes garantiram sucesso reprodutivo. Então, alguma coisa surgiu ali na evolução desses grupos que melhorou a dispersão, né? Que melhorou esse sucesso reprodutivo dessas plantas, tá? Os insetos, que como vocês sabem são dos maiores polinizadores, dos maiores dispersores, né, para as plantas, contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética, tá? Isso aqui é muito importante. Ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura desse grupo vegetal, né? E aí, uma coisa que é muito importante a gente ver, né, são palavras, né? Arquegônio, né? Arquegônio vai ser a estrutura reprodutiva feminina, tá, das plantas, e a questão diz que ele protege o embrião multicelular, mas a gente sempre tem que jogar com o enunciado, né? Ele está falando sobre uma interação com insetos. O arquegônio interage diretamente com insetos? Não, tá? Broto,
que propaga vegetativamente as plantas. Aqui a gente está falando de tipo de reprodução assexuada, né? Que aí já não tem a ver com os insetos, tá? O fruto. O fruto tem a ver com os insetos, né? Mas principalmente, tá? Com dispersores maiores, como mamíferos, com répteis, tá? Por quê? Garante uma maior eficiência na dispersão? Sim, né? Não é uma mentira aqui. Mas os insetos, eles são dos maiores dispersores por frutos, né? Vocês têm que lembrar que os frutos, eles têm aquela estrutura carnosa, aquela estrutura que às vezes é doce, né? Dependendo do fruto, que vai atrair esse dispersor, né? Ele vai comer essa semente e em algum outro momento ele vai dispersar, vai chegar a um outro ambiente e isso ajuda muito na reprodução das plantas. Mas tem a ver com os insetos? Não necessariamente. E aí a gente vai ver, ó, que a resposta ela vai estar pautando a letra D, tá? Que é o grão de pólen, que favorece a fecundação cruzada. O que é essa fecundação cruzada? Eu vou permitir, a partir da chegada dos insetos ali, eu já mostrei para vocês algumas fotos, né? Que as abelhinhas, elas vão lá, elas se sujam todas de grão de pólen, né? Elas ficam todas coloridas, assim, de grão de pólen. E aí elas voam. Elas vão dispersar. Vamos supor que uma planta que está aqui em Belém, né? Uma gimnosperma que está em Belém, uma abelha vem aqui, ela se suja nesse grão de pólen e ela sai voando. Vamos supor que ela chega lá em Marituba, em Castanhal, com esse grão de pólen. E eu estou permitindo, certo, que essa planta se disperse muito mais longe, né? Que seria diferente, por exemplo, das gimnospermas que dependem muito do vento ainda, tá? Então, o que acontece? Aqui, além do surgimento do grão de pólen, a gente tem que lembrar do surgimento das flores, tá? Porque as flores, elas também vão ajudar na atração desses polinizadores, beleza? E aí, ó, semente alada, que favorece a dispersão aérea, tá certo também. A semente alada, ela favorece a dispersão aérea, só que pelo vento, né? Vocês têm que lembrar que a gente está falando aqui de dispersão por insetos, beleza? Tem uma outra questão que eu acredito que eu já tenha mostrado para vocês, que é do Enem 2023, ó, muito recente, né, de 2 anos atrás. O que a gente vai ter nessa questão? Qual estrutura possibilitou a independência da água? Olha aí que interessante isso. O Enem adora essa coisa de independência da água. Não só o Enem, como o processo evolutivo, né? Tanto das plantas quanto dos animais. Para a fecundação dos seres vivos citados acima. Olha aí, ó. Então, eu tenho uma situação de dependência da água e ele quer que a gente diga que estrutura causou a maior independência da água, tá? Durante a evolução das plantas, e aqui a gente já vê que a questão está falando de planta, né? E é por isso que está aqui nessa aula, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre graças ao surgimento de algumas estruturas, que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu uma maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. O enunciado não diz muita coisa, né? Quer dizer, o nosso texto de apoio não diz muita coisa, mas ele fala que a gente está falando de plantas e dispersão. E aí vocês vão ter que lembrar lá daquele slide, né, que eu mostrei para vocês, qual foi a estrutura que mais possibilitou a independência da água, né? O fruto, ele ajuda na independência da água? Sim, né? Mas ele não foi um divisor de águas na história evolutiva das plantas, né? O fruto, ele ajudou na dispersão ali das angiospermas, é por isso que hoje em dia as angiospermas elas são tão dispersas, mas na história evolutiva das plantas como um todo, né? Deixa eu voltar aqui, a gente vai ver que é o tubo polínico, né? Que ele vai surgir aqui nas gimnospermas, né? E ele vai garantir a independência da água, né? Cadê? Aqui, ó, tubo polínico. Por quê? Aí eu vou passar, se vocês me permitem, eu vou passar o slide aqui para a reprodução das gimnospermas, né? E a gente vai ver que o tubo polínico, ele vai ajudar esse embrião que vai chegar aqui no gineceu, né? Da planta da flor feminina, e ele vai ajudar aqui, ó, na descida desse gameta, para ele chegar no óvulo e fecundar esse óvulo. Ou seja, eu não tenho mais o auxílio da água aqui, né? As gimnospermas, elas se tornam independentes da água, justamente pela presença desse tubo aqui que vai direcionar o meu gameta, tá? Até o meu óvulo, né? Até
o ovário da planta. E é lá que vai acontecer a fecundação, tá? E aí, ó, vamos falar de uma forma geral sobre a reprodução das plantas, tá? Do ciclo de vida das plantas. De forma bem resumida, tá? Porque isso aqui, como vocês devem lembrar, é bem complexo, mas eu fiz questão de trazer isso aqui, que era para a gente ter um resumo, para vocês relembrarem disso aqui, tá? Tem uma característica muito importante na reprodução das plantas, que é isso aqui, ó, alternância de gerações. Professor, o que é isso? Né? A alternância de gerações das plantas, né, vai ser um ciclo de vida dividido entre indivíduos haploides e diploides. Isso aqui vocês não podem esquecer, tá? Seria talvez uma das minhas apostas para cair esse ano, né? Porque tem um tempo que o Enem não cobra isso, né? E como eu já falei para vocês várias vezes, o Enem está amando planta, né, recentemente. Principalmente em relação à poluição, que é a nossa próxima aula, tá? E aí, ó, a gente vai chamar esse ciclo em que eu vou ter eu vou intercalar entre indivíduos haploides e diploides, né? E eu vou chamar ele de ciclo haplodiplobionte, tá? O nome é bem sugestivo, né? E eu posso chamar também de metagênese, que é um nome que aparece bastante também em provas, né? Não só no Enem, tá? Mas aí eu trouxe aqui para relembrar também, né, o que são seres, né, ou células haploides e diploides, né? Quando eu tenho um ser vivo haploide, ou uma célula haploide, eu tenho um organismo N, né? Que vocês devem lembrar lá da mitose e da meiose, né? Que são células ou seres vivos, tá? Com apenas um conjunto de cromossomos, tá? E os seres ou as células diploides são aqueles que eu vou chamar de 2N. Se é 2N, eu tenho dois conjuntos de cromossomos. O que significa na prática? Eu trouxe até aqui essa ilustração desse bebezinho que eu acho que fica muito fácil de entender, né? Ó, eu tenho aqui um espermatozoide e um óvulo, que são células N, tá? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide são células N, são células haploides. E o que significa isso? Que elas têm apenas 23 cromossomos, tá? Só que para formar um indivíduo diploide, eu vou ter a soma do espermatozoide N mais o óvulo N, formando um zigoto 2N. Eu apaguei sem querer. 2N, tá? E aí eu vou ter um indivíduo diploide. Então eu tenho meu espermatozoide N, o meu óvulo N, formando um indivíduo de 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos, eu perdi aqui o botãozinho, tá? 46 cromossomos, que vai ser um indivíduo diploide. Ou seja, eu vou ter a soma desse conjunto de cromossomos. Eu tenho um conjunto de cromossomos que vem do espermatozoide, um outro conjunto de cromossomos que vem do meu óvulo, para formar um indivíduo de 46, um indivíduo diploide. E a gente consegue ver isso nas plantas também, tá? É importante a gente ver também que existe ao longo do processo evolutivo uma mudança na tendência do que é esse intercalar entre diploide e haploide, né? Eu vou ter nas briófitas, que é o primeiro grupo aqui, ó, uma predominância, tá, de uma fase da vida que é N, tá? Que é haploide. E eu vou chamar essa fase da vida de gametófito, tá? Só que aí a gente observa que ao longo do processo evolutivo, né, ao longo do surgimento dos demais grupos, a partir das pteridófitas, isso eu mostrei para vocês lá naquele cladograma, que eu tenho uma predominância, tá, da fase da vida que é 2N, tá? Que eu vou chamar de esporófito, tá? E aí, como eu falei para vocês, quando uma característica nova surge, geralmente, tá, ela é compartilhada para os demais grupos que vêm à frente. Tá? Então, as gimnospermas e as angiospermas também vão ter uma predominância de esporófito, de uma fase 2N. Beleza? Isso aqui é muito importante. Tá? Por quê? A gente tem que lembrar uma coisa. Eu trouxe esse resumo aqui para ver se a gente consegue visualizar antes de chegar no ciclo de vida. Tá? Ó, eu vou ter um gametófito N. E isso aqui você não pode esquecer nunca, porque pode até ser uma pegadinha. Tá? O gametófito N gera gametas. Gametófito gera gameta, tá? Que são N também, né? E eu tenho gametas femininos ou masculinos, tá? E isso aqui
geralmente, tá? Existem espécies de briófitas que têm o órgão feminino e o órgão masculino, produzem os dois tipos de gametas, mas a gente também tem indivíduos que produzem só masculinos e só femininos. Isso vai depender ali do grupo, tá? E se eu tenho um indivíduo N haploide formando gameta que também é N, que tipo de divisão celular vai formar esse gameta? Mitose, tá? Por que mitose, professor? Porque eu não estou tendo ali a diminuição nessa quantidade de cromossomos. Eu tenho N haploide formando N, tá? Beleza isso? E aí o que acontece? O gameta feminino mais o gameta masculino, que ambos são N, que vão ser produzidos pelo gametófito, eles vão fecundar, né? E formar um zigoto, que é o quê? 2N, tá? E esse zigoto 2N, ele vai se tornar, né? Ele vai se tornar o que a gente chama de esporófito, né? Que é a planta adulta, vamos dizer assim, tá? E como eu já falei para vocês, vai ser 2N, vai ser diploide, após a fecundação. E aí, aqui que vem o pulo do gato, ó. Aqui que vem o pulo do gato. Esporófito, que é 2N, produz esporos N, tá? Então, ó, gametófito produz gameta, esporófito produz esporos. Beleza? Só que aqui tem uma questão. Ó. Por que que pode ser uma pegadinha? Porque vocês bem sabem que nos mamíferos, por exemplo, na espécie humana, como é que a gente forma espermatozoide? Como é que a gente forma gameta e óvulo? A partir da meiose, né? Então, meiose forma gameta, mas nas plantas é diferente. A meiose aqui vai ser um processo de formação de esporos. Por que formação de esporos? Por que formação de esporos? Porque eu tenho um indivíduo 2N formando uma estrutura que é N. Eu tenho a diminuição dessa carga cromossômica, tá? E aí a gente chama de meiose espórica, tá? Esses esporos, eles vão cair no ambiente, vão germinar e se tornar gametófitos, tá? Que são N, porque os esporos são N. E aí a gente vai recomeçar o ciclo aqui, ó, tá? Eu espero, se vocês acharam muita informação, voltem, né, quando eu comecei a explicação. E aí vamos tentar visualizar aqui, ó, no ciclo de vida das briófitas, tá? Eu vou ter aqui o meu gametófito, que é N, formando o quê, ó? Aqui nessa estrutura, bem aqui, né? E aí, ó, vamos voltar aqui, gametófito forma gameta, né? Ó. Não, mas vamos começar aqui, ó. Desculpa, eu me enrolei aqui nesse início. Vamos aqui da parte da direita, ó. Eu vou ter um gametófito masculino e o gametófito feminino, tá? O que eu vou ter? Essas estruturas aqui formando gametas que são N, tá? Elas vão fecundar N mais N e vão formar um zigoto que é 2N, tá? Nas briófitas, esse zigoto ele vai se tornar aqui, ó, essa estruturazinha, bem aqui, né? Que é o quê? 2N, né? Essa estrutura 2N, né, que a gente vai chamar de esporófito, ela vai sofrer meiose para formar esporos, ó. Então a meiose ela vai acontecer aqui, ó, nessa estruturazinha das briófitas para formar o esporo, tá? Esse esporo que é N vai cair no ambiente que a gente vai chamar de protonema, mas esse nomezinho aqui vocês não precisam se atentar agora. E esse esporo vai cair no ambiente e formar o meu gametófito, tá? Se a gente for falar das pteridófitas, a mesma coisa acontece. Ó. Eu tenho aqui a minha estrutura N, tá? Que vai formar, a partir de uma fecundação, o indivíduo 2N, né? Que vai aqui nessa estrutura sofrer meiose, né? 2N formando N, tá? E essa estrutura vai cair no ambiente e formar o meu esporófito, beleza? Aqui é só para relembrar a evolução e a reprodução, né? Um resumo da reprodução dessas plantas. É claro que a gente precisaria de mais tempo para ver tudo isso, beleza, galera? E aí a gente se vê na próxima aula.